Entrando no arquivo especial para o Dia das Mulheres, presta uma homenagem a Estela Saraiva Peano. A transformação das padarias ao longo dos anos, do pãozinho francês até as mais requintadas quitandas. Sabores e memórias, um trabalho que estabelece uma relação entre os dois sentidos. E no Papo Gerais desta semana, a segunda parte da entrevista com Gladstone Rodrigues. Mais história, memória e cultura de nossa cidade. Não saia daí, o Uberlândia de ontem sempre está só começando. Em que comemoramos o Dia das Mulheres, entramos no arquivo para falar de uma que pode ser considerada uma das mais atuantes que já passou pela cidade. Estela Saraiva Peano é a homenageada do Entrando no Arquivo desta semana. Confira! A professora Estela foi uma inovadora em todos os sentidos, como já falou aqui. Ela pregava a ecologia. Naquela época, ninguém fazia passeios no campo, ninguém fazia piquenique, ninguém andava de pé no chão. A nossa avó, inclusive, achava ruim, porque ela era... Então, vamos colocar que ela era naturalista. Ela viajou muito, ela conheceu o mundo. Bem mais tarde, ela foi professora durante um período. Existia clássico e científico. Hoje eu nem sei colocar quais são os graus fundamental e etc. Ela pegava esses alunos de clássico, que era a parte da área de humanas, de letras, ia para o Rio de Janeiro, levava para peças teatrais, para conhecer toda a parte histórica antiga do Rio de Janeiro. Então, em todos os aspectos do livro, as novidades do mundo de hoje, que são ecologia, preservação, tudo isso nós convivemos com ela. Uma presença forte na família, sabe? Tudo, a gente tinha um certo respeito por ela e tinha uma certa obrigação de mostrar a ela que a gente estava aprendendo, sabe? Que estava estudando, sabe? E ela foi minha professora de francês e inglês, sabe? Muito rígida, mas amorosa, sabe? Ela me passou sempre mostrou, assim, muitas coisas que eu aprendi com ela, assim, de igualdade. Ela, coisa que eu via na casa dela, que não era comum, porque naquela época as pessoas eram distantes dos funcionários que trabalhavam dentro de casa, das empregadas, tudo. E ela fazia questão de, na mesa, quando ela almoçava, que geralmente era um bife grosso, que eles faziam argentino, mal passado, com salada, e que eu até tinha dificuldade de comer como criança, né? Mas ela fazia questão que a dona Aurora, que trabalhava com ela, sentasse à mesa junto conosco. Ela sempre fez questão. Sempre na hora da mesa, a pessoa que trabalhava com ela tinha que se sentar à mesa junto com todas as pessoas que estavam com ela. Ela tinha aquele conceito de igualdade, de fraternidade, de generosidade. Ela era uma mulher forte, ela não deixava se abater. E a gente viu isso na doença dela, porque a gente ficou muito próximo e a gente teve a felicidade ou a infelicidade de estar com ela no último momento da vida dela.
que acho que a mensagem mais importante que a gente tem que deixar dos jovens da Dona Estela é que ela morreu dizendo: eu perdi um seio, eu perdi um dedo, eu perdi um olho e eu perdi o fígado, mas que não me tirem a minha voz. As padarias antigas em Uberlândia, como funcionavam e quais os produtos eram oferecidos. Veja a seguir o que mudou ao longo dos anos na produção das tradicionais padarias. Confira! Eu comecei nesse ramo com meu marido. Meu marido fazia entrega na rua e eu não mexia. Aí foi que nós compramos uma padaria, que aí eu fui tomar conta. Nós tocou ali na Vieira Gonçalves, perto do Hospital Santa Catarina. E depois de lá nós comprou aquela Colombo, na Floriano Peixoto. Depois tocamos a Babusca, que é na Praça Nossa Senhora Aparecida. Há 30 anos atrás, o número de produtos vendidos era bem reduzido. Ainda existia, não se trabalhava com pães pequenos, era com pães grandes. Então, o básico de uma padaria era pão, rosca e bolo. A padaria só fazia isso. E antigamente, minha filha, as coisas eram muito difíceis. Hoje tem essa modalidade, essas coisas tão fáceis de fazer, não é? Que o forno era de lenha. E punha o pão no forno, era com a pazona comprida, sabe? Que era. Punha assim nos tabuleiros, os pão para crescer. Não tinha esse negócio de armário, não tinha essa coiseira toda, não. Muito diferente. Porque antigamente não usava muito esse negócio de chocolate, não. Sabe? Pudim a gente fazia, era do pão velho, fazia a calda, fazia... Hoje não, faz tudo de leite condensado. O próprio perfil dos profissionais da área de panificação. Antigamente você encontrava apenas um padeiro fazia pão, fazia bolo, tá? Hoje você tem diversas funções dentro de uma padaria. Você tem um padeiro, você tem um confeiteiro, você tem um quitandeiro, você tem um salgadeiro. Não tinha maquinário diferente nenhum, nenhuma delas tinha. Depois que surgiu aqui o nosso pão, que foi começando, sabe? A gente fatiava o pão lá na faca. Era tudo assim. E os pacotes de pão a gente não fazia em saquinho. Era tudo embrulhado na bobina. Então era difícil você achar uma funcionária para trabalhar com a gente, que elas não sabia. Nem embrulhar o pão naquelas bobinas grandes, porque não tinha saquinho, não. Hoje a gente tem que trabalhar a questão do produto, da jantinha pronta, do lanche rápido, da pessoa passar aqui no final da tarde e comprar algo que ela vai jantar, que no dia seguinte ela vai tomar um café. O pão francês, ele sempre foi o mesmo, apenas mudou seu formato. Mas a maneira de fazer, a receita, tá? A própria qualidade, a textura do pão francês é o mesmo de 30, 40 anos atrás. Eu gosto do que eu faço. Eu falo para minhas meninas aí, eu falei, ó, se vocês não fizerem com gosto, não vai não. Tudo aqui, ó. Tem que fazer se gostar de fazer. Gostos que
provocam lembranças e lembranças que dão gosto. Conheça agora um projeto que resgata memórias através das experiências do paladar das pessoas. Veja a seguir. Na realidade, esse projeto sobre sociabilidade e hábitos alimentares, né, ele surgiu de repente a partir de um convite da professora Mônica Chaves Abdala, das Ciências Sociais da UF. Na proposta inicial era nós pesquisarmos, né, hábitos alimentares, memórias de jantar, com um grupo de idosos vinculados à Congada de Uberlândia, à Irmandade do Rosário, que não são necessariamente dançadores, né, com uma faixa etária de 60 a 100 anos de idade e que há 60 anos, pelo menos, esses personagens habitassem aqui na cidade de Uberlândia. Inicialmente eram entrevistas, né, todas entrevistas abertas, mais numa base de bate-papo, porque que pessoa de 90 anos, de 80 anos, ainda insiste e diz que gosta de comer à base da banha. Algumas até vão nos distritos, em outras regiões, trazem a carne, preparam essa banha na própria casa. E outros fazem até acordo de fazer o que a gente chama de escambo antigo, que é a troca. Por exemplo, você trocar o litro de óleo, né, por uma garrafa PET cheia de banha. Então são coisas que surpreendem, porque não é só as pessoas que eu entrevisto na periferia, no próprio centro da cidade. De repente, famílias que moram há mais de 100 anos ali no centro da cidade, mantendo esses hábitos alimentares. Outras mudanças, uma das mais extraordinárias que eu encontrei foi também a respeito do processo da macarronada, como é que a macarronada, na visão desses personagens, desses idosos, mudou de gosto porque o capim não é mais o mesmo. Hoje é o capim braquiária, antes era o capim meloso, antes era o capim jaraguá. E esse capim possibilitava que houvesse um leite mais gordo. E o leite mais gordo possibilitava que surgisse um queijo curado. Esse queijo curado, aquele amarelo que ficava na superfície do queijo, é que dava o gosto ao macarrão. Então, a surpresa é que são pessoas de 80 anos falando para a gente de um modo de ver, de uma ciência do saber que nós na academia não possuímos. Nossa intenção é continuar com o projeto, né? Investir ainda mais nessa questão dos estudos, não só de forma acadêmica, mas também da construção de um documentário, né, envolvendo tanto a cidade de Uberlândia quanto do Alto Paranaíba. No tempo da chuva, ela lembra da abobrinha, né? No tempo da chuva, ela lembra daquela outra fruta. São várias possibilidades de trabalhar com a memória para recuperar essa outra história, esse outro hábito alimentar. E isto, para mim, foi fantástico. Olá! No programa de hoje, nós voltamos a conversar com o professor Gladstone Rodrigues da Cunha e ele vai contar para nós a história do processo de federalização da Universidade de Uberlândia, especificamente da nossa Faculdade de Medicina. E quando o senhor veio para cá em 70, quem que era o diretor da Faculdade de Medicina?
Dr. Domingos Pimentel de Ulloa. Foi quem me apresentou em 68, na sala de aula, lá no pavilhão começando. A primeira aula, eu dei a primeira aula do curso de medicina da Escola Particular de Uberlândia, apresentada, introduzida aos alunos pelo Dr. Domingos Pimentel de Ulloa. O que mudou muito foi que o Ministério da Educação primeiro socorreu em 74, reconheceu o curso em 74, que é outra dúvida, se ele ia reconhecer, se os diplomas iam valer ou não, porque a turma tinha formado em 73, dezembro de 73, e em 74, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, nada, junho, então. Finalmente reconheceu o curso em agosto, arrumou-se recursos assim mínimos para manter a estrutura viva. E o que alterou muito foi que em 75 houve um convênio entre o MEC e o Ministério da Previdência e Assistência Social na época, que na época a estrutura de saúde não era Ministério da Saúde, era na Previdência. E eles passaram a remunerar os hospitais que fossem hospitais de ensino de uma maneira privilegiada. Tabela SUS mais 250% da tabela. Então isso era uma viabilidade econômica. Nós fomos o segundo hospital do país a assinar esse convênio. E aí nós começamos com forte resistência da sociedade médica local, né? Mas aí nós começamos a atender os previdenciários, os não previdenciários e ter a remuneração de todos. A partir de 75, que foi quando esse convênio foi assinado, as coisas começaram a entrar no eixo. Aí viabilizou a escola de medicina particular, porque ela só foi federalizada em 78. Esse período é um período que houve vários fatos, né? Chegou ao final de 75, teria que se escolher um novo reitor da Universidade de Uberlândia. Final de 75. O Dr. Rondon Pacheco tinha criado a Universidade de Uberlândia, UNO. Isso é de 69. Decreto, lei, não é? Ela abrigava a faculdade de engenharia. Faculdade de Engenharia juntava todas as escolas superiores da época. Nós tínhamos, na época, 5 particulares, 3 estaduais e uma federal, que era a engenharia que nasceu federal. A medicina, como não era reconhecida, ficou no decreto o seguinte, que quando ela fosse reconhecida, quando o curso de medicina fosse reconhecido, oficializado, que aí ele entraria obrigatoriamente com a universidade. Então nós não entramos para a universidade até 74. O curso não era reconhecido. Quando o curso foi reconhecido, aí começou-se a saber como que vai entrar. A reitoria, na época, falou, uma escola inviável economicamente não nos interessa. Vamos protelar isso aí, porque vai criar um problema, vai inviabilizar o ensino superior da cidade toda. Do direito, da economia, da filosofia, da irmã Hilar, lá, doutor Jaci, doutor Juarez Altafim. As pessoas que eram líderes daquelas escolas falaram, precisa ver, porque desse jeito nós não temos condição de assumir. Então, 74 até 75, meados de 75, veio essa negociação. 74, 75 entra, não entra, como que entra, como é que o MEC vai ajudar, não vai e tal. Quando chegou em 75, ao final do ano, vencia o mandato do reitor. Na Universidade de Uberlândia, é interessante, houve um ato do governo federal. O Dr. Rondon interpreta que aquilo ali ele criou a Universidade Federal, a Universidade de Uberlândia, porque, é claro, o instituidor é responsável pela coisa instituída. Ele está coberto de razão. Mas acontece que não se operacionalizou a federalização.
Porque quando federaliza, o reitor é escolhido em Brasília, pelo presidente da República. E o reitor, Dr. Juarez Altafim, foi escolhido pelo professor Milton Porto, presidente da fundação local. Quer dizer, houve, eu não sei detalhes, mas o fato é que as lideranças locais continuaram escolhendo o dirigente máximo da instituição. Então ela não é federal. E aí não veio orçamento. Mas, por outro lado, tem um diretor da engenharia que é escolhido pelo presidente da República, na época pelo ministro. Como é que pode? O reitor não escolhe o diretor da faculdade? Foi ficando uma coisa assim, meio... Ela é federal ou não é federal? Então, era uma instituição controvertida do ponto de vista jurídico. E tinha 3 estaduais que deveriam pertencer à universidade. Particular ou federal? Como é que é? Olha o imbróglio. Não sei se você sabia desses detalhes e tal. Alguma coisa eu lembro. Pois é, mas então tinha 3 estaduais, tinha 4 particulares que já estavam na universidade, tinha uma 5ª, que era a medicina, que deveria entrar, e tinha engenharia. O fato é que o Ministério da Educação mandou algumas comissões, algumas vezes aqui, estudar essa e propôs a desfederalização da engenharia. Foi um incêndio na cidade, né? A engenharia se mobilizou, todo mundo se mobilizou que jamais iria desfederalizar a engenharia. E foi criando toda uma situação complexa. Deu greve, né? Teve que vir autoridades do Ministério da Educação, as maiores aqui, para ver e tal. 75. Quer dizer, para a medicina, 74 foi uma crise financeira. E 75, uma indefinição institucional também insuportável. Quem é, quem não é, como é que é. Então, se o Dr. Juarez Altafim abriu, e ele poderia ser conduzido à reeleição, como instituição particular, não tinha problema nenhum. Como federal, já era discutível se podia, se não podia. O fato é que para fazer essa lista sêxtupla, na época era a lista sêxtupla para a escolha de reitor, e vai ser no nível local? Ou vai ser a presidência da República? E aí houve divergências entre as lideranças. Alguns achavam que tinha que ser no nível local, que as coisas eram mais claras, mais definidas no nível local, que estava tudo bem, estável e tal. Para outro, como nós da medicina, a nossa salvação é se federalizar. Porque como privado não tem horizonte, a nossa escola é muito cara, o hospital é muito caro, para o curso ser de bom nível, isso tem um custo muito alto, né? Então, aí novamente o Ministério da Educação veio arbitrar. Vai federalizar ou não vai federalizar? Aí, então, se trabalhou um projeto de lei que foi tramitar no Congresso Nacional para federalizar, de fato, a universidade. Bem, por hoje nós vamos ficando por aqui, mas nós vamos voltar no próximo programa com o professor Gladstone contando as histórias a respeito da construção do nosso hospital aqui de Uberlândia e também do Serviço Público de Medicina na nossa cidade. E hoje nós ficamos por aqui. Acompanhe mais do nosso programa pelo site uberlandiadeontensempre.com.br ou envie suas sugestões para o e-mail close@close.com.br. E até o próximo programa. Se Deus quiser. Patrocínio Algar.
Gente servindo gente. Incentivo. Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.